Oi, herbalistas, tudo bem? Eu espero que sim, de coração. Sei que o momento é muito delicado, principalmente no quesito equilíbrio emocional, mas essa aula vai te ajudar, porque eu vim te contar como eu descobri uma planta que me ajudou a superar o fim de um relacionamento. O que nós queremos com essa aula é te ensinar como identificar a energia que está em excesso ou em falta na sua áurea e escolher a planta que tem essa energia e vai te ajudar a equilibrar essas emoções e te ajudar a tomar melhores atitudes para superar momentos difíceis, seja ele qual for, seja o que for que você esteja passando, dores físicas ou emocionais. Essa aula também serve para quem gosta dos banhos, não sabe como escolher as ervas e quer escolher um banho que possa te ajudar para ter resultados profundos. Também serve para você. Seja se você já faz banhos ou quer começar agora, essa é uma ótima forma de você descobrir a energia que você realmente precisa. Porque a gente sempre bate nessa tecla que é importante saber a energia que você precisa. Por exemplo, vai que você está com excesso da energia fogo na sua áurea, se sentindo estressada, inquieta, e aí você decide fazer um banho de limpeza com a mesma energia, sem saber. O que você acha que vai acontecer? Bom, você não está equilibrando essa energia, você está intensificando. Então, se você estava estressado, agora você está muito mais. Isso não é bom, isso não vai te ajudar. Por isso que é importante saber a energia que você precisa. Todo desequilíbrio emocional ou até mesmo as doenças que manifestam no corpo físico, elas refletem um desequilíbrio energético na nossa áurea. Então, você precisa identificar qual é o desequilíbrio para jogar a energia certa. Aqui você vai aprender, além de identificar a energia que está em excesso ou em falta, como descobrir a planta que possui a energia que você precisa. Como identificar os elementos. Vamos te ensinar a técnica passo a passo de equilibrar a sua energia, escolher e preparar os banhos. Para quem essa técnica é indicada e por quanto tempo você pode usar ela. Com essa história, você vai ter um atalho também para evitar erros bobos que eu cometi, que são bobos, mas que podem trazer resultados bem ruins, bem prejudiciais, como o exemplo que eu dei agora há pouco. E eu vou te contar como tudo aconteceu e espero que te ajude. Vem comigo. Bom, as coisas acontecem. Em momentos difíceis a gente não sabe muito bem como agir. Eu estava em um relacionamento e eu gostava muito dessa pessoa, fui relevando algumas coisas que não me faziam muito bem, mas eu gostava muito e continuei. A gente faz essas coisas quando gosta, né? E aí eu descobri que a pessoa tinha outras com S, tá? Sim, com S, ela tinha um casamento e tudo mais. E eu fiquei muito chateada, fiquei muito para baixo. Comecei a me sentir um lixo, né? Ter vários pensamentos depreciativos, porque eu já estava empurrando uma situação que não me fazia muito bem, mas por gostar, a gente às vezes insiste em certas situações. E aí, tá, eu continuei vivendo a minha vida, tentando fazer minhas coisas. E eu já tenho muita mania de. Não é mania, né? É automático já de ficar muito no pensamento. Eu sou muito mental. Então eu ficava pensando, repensando, comecei a me comparar, a angústia começou a aumentar. E na primeira semana eu já estava ficando com uma dor de cabeça, dia após dia, que não passava. Não passava, ali eu já tinha entendido, tá? É emocional. Então eu estava cuidando da minha espiritualidade como eu faço sempre. Continuei fazendo meditação, realizando as minhas afirmações positivas e cuidando do meu anjo da guarda e tudo mais. Porém, eu já não estava aguentando na segunda semana, aquilo já estava muito intenso e as dores de cabeça aumentando.
e eu já meio sem saber o que fazer, né? Bom, essa pessoa frequentava os mesmos lugares que eu, então eu via com frequência e via muita coisa, estava muito recente para mim, então essa aproximação estava mais difícil, estava me prejudicando mais do que ajudando. E aí eu lembro que exatamente na segunda semana eu já estava me sentindo muito angustiada, ainda com dor de cabeça. Eu estava folheando um caderno meu e encontrei uma frase escrita, que eu havia escrito com a minha letra, que me fez parar, pôr a mão na consciência e pensar. Essa frase é de Platão, ou Aristóteles, eu vou confirmar para vocês aqui. E ela dizia: se você encontrar a lei universal por trás da situação, você consegue extrair dela o problema. E ali eu percebi que eu não estava colocando em prática nada do que eu prego e acredito que são as leis universais. Utilizar as leis universais nos banhos fez toda a diferença, utilizar esse conceito. E com esse conhecimento eu entendi que eu identifiquei que tinha uma energia em falta na minha frequência energética, que era energia de ar, por isso eu estava muito introspectiva, muito nos meus pensamentos, remoendo aquelas ideias e aumentando a minha dor. Mas quando eu identifiquei, eu usei as energias opostas para equilibrar. Os opostos se atraem, se equilibram, mas a gente vai explicar direitinho como você vai fazer isso. Na primeira semana, acabou a dor de cabeça, já no primeiro banho eu estava me sentindo melhor, mas na segunda semana eu estava me sentindo mais forte, mais decidida. Eu tive insights, eu consegui entender que aquele relacionamento já não me fazia bem, não servia para mim. E também entendi o que eu precisava no relacionamento, o que eu queria de uma pessoa. Isso fez eu me sentir mais forte, mais autoconfiante. Hoje em dia eu lido com a pessoa e não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dor reprimida em relação a isso. E isso me fez refletir também que às vezes a gente fica forçando, tentando mudar padrões negativos que a gente tem sozinho e se frustra muito, né? Se sente incapaz porque 30 minutos depois você está fazendo a mesma coisa. Foi por isso que eu passei. Eu tentei mudar de várias formas esse padrão, usando meditações, usando afirmações positivas, mas passava um tempinho e eu estava ali fazendo a mesma coisa. E vai te frustrando de uma forma que parece que quanto mais você luta para quebrar esse padrão, mais ele se fortifica. Não é mesmo? E se você sente a mesma coisa, você entende do que eu estou falando. Por isso que esse método pode te ajudar, porque quando você toma os banhos de ervas, as ervas têm a sua química também. Então, ela vai tratar você por dentro e por fora, energeticamente, e também vai te ajudar com as propriedades medicinais. E quando você toma um banho, você vê que os pensamentos positivos surgem, as ações positivas surgem sem muito esforço, porque essa energia da planta, ela tem uma energia elevada e ela doa para você sem nenhum esforço. É claro que você tem que continuar esse tratamento para sentir os resultados, mas você sente que você vai mergulhar em águas realmente de curas, de energias positivas, de pensamentos. Os seus pensamentos mudam, as suas ideias, a percepção que a gente tem. E por isso que o banho de ervas ele é muito eficiente quando você utiliza a energia correta. Nesse caso em especial, duas leis universais me ajudaram. E foi a lei da polaridade e a lei da correspondência. A lei da correspondência, como eu coloquei aqui para vocês, ela diz: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Mas o que isso significa? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está em cima representa o seu consciente e o que está embaixo representa o seu subconsciente. O que está dentro é como o que está fora. O que está dentro representa as suas emoções e vibrações geradas pela ideia posta em seu subconsciente.
O que está fora representa o resultado no físico. Então tudo corresponde. Uma coisa reflete a outra. O que está fora reflete o que está dentro. Já que eu não estava conseguindo mudar o que estava fora, porque eu não posso controlar essa situação, não posso controlar outra pessoa a ficar comigo. Eu tinha que mudar o que estava dentro de mim. Mas eu também não estava conseguindo mudar o que estava dentro de mim, mudar os meus pensamentos para mudar a minha energia. Então, eu fiz o movimento contrário e mudei a minha energia para mudar os meus pensamentos. E aí que a outra lei também entra e me ajudou, a lei da polaridade. Por isso é importante entender esses conceitos, porque entendendo a lei da correspondência, eu sabia que eu poderia fazer o contrário, o movimento contrário, mudar a minha energia para mudar o que estava fora. E a lei da polaridade, que entra nesse sentido, é outra que nos fala sobre mudar a sua frequência energética. Porque a lei da polaridade, ela nos diz, ela não entrou aqui, agora sim, que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. O que ele quer dizer com isso? Bom, a polaridade nos revela não só a dualidade. Mais do que isso, ela nos mostra que os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Por exemplo, o amor e o ódio seriam a mesma coisa em graus diferentes. O ódio negativo e o amor positivo. Então, usando esses conceitos, eu sabia que se eu estava angustiada, eu poderia mudar esse sentimento, a polaridade desse sentimento. Por isso que nem tudo é limpeza energética, porque a limpeza energética às vezes te descarrega, mas você pode mudar a polaridade, transmutar a energia que está com você, seja ela de baixa frequência ou de uma frequência elevada. Então eu posso mudar a polaridade do meu sentimento, mudando a minha frequência energética, mudando o que está dentro, fazendo um movimento contrário e com muita inteligência, utilizando as energias corretas para equilibrar minha frequência energética. Quando você utiliza a energia correta por tempo suficiente, as energias elas se encontram, as energias opostas se encontram, se reúnem e formam um completo, porque as energias opostas se atraem e se equilibram. Términos, de uma maneira geral, é um assunto que desestabiliza muitas pessoas, né? Seja o fim de um relacionamento, uma amizade, fim de uma sociedade de trabalho, fim de uma vida, recomeços, transformações. Em alguns momentos são difíceis de colocar em prática. É difícil a gente romper os nossos padrões negativos, os padrões que bloqueiam a nossa prosperidade, a nossa felicidade, porque nós somos os nossos verdadeiros vilões, os nossos verdadeiros inimigos, muitas vezes. Então aqui você vai aprender como identificar a energia e como escolher o banho, a energia que você precisa, né, gente? A energia que está em excesso ou em falta, e como escolher o banho que vai repor essa energia ou equilibrá-la e te ajudar a ter clareza mental e melhores atitudes, melhores ações para superar o que você estiver passando. Bom, e como escolher a planta ideal para você? A planta ideal para você é aquela que vai te auxiliar a iniciar os seus tratamentos com os banhos de ervas ou vai te ajudar a superar os problemas que tiram a sua paz no momento. Primeiro, para escolher essa planta, para identificar qual é a planta que você realmente precisa, a energia que você realmente precisa, na verdade,
Primeiro você precisa identificar a energia que está em excesso na sua áurea ou em falta. E isso nós fazemos através do conhecimento dos 4 elementos naturais. Os elementos naturais, água, terra, ar e fogo, são forças que atuam em todo o planeta e também no nosso corpo. Elas se relacionam diretamente com os nossos chakras, regendo as funções corporais, comportamentais e emocionais. Então, assim como a semente necessita de fogo, que pode representar o sol, a terra, que representa os nutrientes e a sustentação, o ar, que é o oxigênio, e a água, para germinar e crescer, nós também dependemos dos 4 elementos para nos desenvolver e funcionar bem. Porque os chakras têm a presença desses 4 elementos. E quando um elemento está em excesso ou em falta, há alterações comportamentais, mentais e até mesmo no corpo físico através da manifestação de doenças. Os 4 elementos constituem a bioquímica do corpo e conferem características comportamentais a cada indivíduo, seja hereditária ou adquirida. Por exemplo, o homem mesmo possui mais fogo e terra na sua bioquímica essencial. Já a mulher possui mais água e ar, e por isso tem a tendência de ser mais emotiva também. Mas isso é uma tendência, tá bom, gente? Nós recebemos variada quantidade dos 4 elementos naturais no nosso corpo dos nossos pais. Nós herdamos dos nossos pais e recebemos de acordo com os nossos desafios nessa vida. Então, dependendo do desafio, você vem com certa quantidade, desafio que você tem aqui para superar, para evoluir como pessoa, você vem com certa quantidade de elemento para você equilibrar e conseguir a característica que você precisa. E nós vamos aprender isso através dos sintomas. Vamos conversar um pouco sobre cada elemento e vamos entender como a falta e o excesso de cada elemento influenciam o seu comportamento. E anote se você identificar algum sintoma, porque no final nós vamos indicar a lista com as ervas que você pode usar para equilibrar essa energia e como usá-la também. Então vamos lá. Vamos começar pelo elemento fogo. Nós vamos falando cada elemento, a Desirê vai entrar daqui a pouco também, para falar um pouquinho com vocês e mostrando o que é falta e o que o excesso causa. Do elemento fogo, ele está ligado a transformações. Na alquimia, o fogo inicia e termina todas as coisas. Então, impulso, coragem, vontade e ação são as principais características desse elemento. É ele que nos dá impulso para iniciar novos projetos, ir em busca dos nossos sonhos e tomar decisões. Se você precisa de coragem para iniciar ou encerrar ciclos, essa energia vai te ajudar. A sua falta acentua a apatia, a depressão por falta de vontade de fazer as coisas, quando a gente nada nos completa, né? Nada nos dá alegria. Você perde a conexão com a sua criatividade, com a sua energia criativa, gera preguiça, falta de vontade mesmo e descrença em si. Essas são os sintomas emocionais e comportamentais. Os sintomas físicos gerados pela falta de fogo são unhas fracas, ossos frágeis, dentes fracos, baixa libido, anemia e sintomas depressivos, além de disfunção nas glândulas do chakra básico, umbilical e laríngeo. Esses chakras regem a garganta, o sistema digestivo e o sexual. Então, se eles estão desequilibrados, pode causar doenças nessas regiões. Já o elemento fogo em excesso, ele pode ressaltar traços agressivos e violentos no comportamento do indivíduo, pode gerar excitação, impaciência, agressividade. Ele promove, como nós falamos na característica do próprio elemento fogo,
essa facilidade em iniciar projetos, mas não em dar continuidade e finalizá-los. Então, pode gerar essa dificuldade em continuar projetos, gerar dispersão, você se sentir muito aéreo e também dificuldade de se fixar em grupos de pessoas. Esses são os sintomas comportamentais emocionais. Já os físicos, os sinais de doenças geradas pelo excesso de fogo podem ser a libido exacerbada, a hipertensão arterial, infarto, gastrite, artrite, artrose e rigidez articular. Você identificou algum sintoma da falta ou excesso do elemento fogo em você, na sua áurea? Vai anotando que nós vamos falar dos 4 elementos e no final você vai precisar disso para escolher as plantas, tá bom? O elemento ar, bom, a característica dele é criatividade, discernimento e análise. Normalmente as pessoas que são regidas por ar, elas são pessoas muito livres, muito inteligentes, pessoas que gostam de ler, que gostam do conhecimento e gostam muito de falar. Isso vai depender mais do excesso ou da falta e nós vamos falar agora. Mas o elemento ar, ele vai reger a comunicação. Então são pessoas comunicativas, tá bom? Vamos então entender o que a falta pode trazer para a gente. A falta do elemento ar gera lentidão no raciocínio, distração, dificuldade de memorização. A pessoa pode ficar introspectiva, isolada e ter dificuldade de discernimento, de entender, compreender o que está sendo dito. Já os sinais físicos da falta de ar podem ser neuropatias, déficit de aprendizagem, dislexia, desequilíbrio nas glândulas do chakra sexual, cardíaco e frontal. E esses chakras em desequilíbrios podem gerar dores e doenças na região do coração, no caso do chakra cardíaco, na cabeça do chakra frontal, e o desequilíbrio no sistema dos órgãos sexuais, que é regido pelo chakra sexual. Já o excesso do elemento ar gera necessidade de falar demais. Aquela pessoa que fala muito, às vezes nem pensa, mas fala demais. O pensamento fica acelerado, tem tendência a pensamento obsessivo e a hiperatividade no pensamento, que ela fica falando demais. Também a pessoa pode se tornar sonhadora demais, ter devaneios intelectuais, gostar muito de ler, mas sofrer em pensar demais no futuro e agir pouco, porque o ar ele fica muito no pensamento, mas não toma atitudes. E os sinais físicos das doenças geradas pelo excesso de ar pode ser insônia, cefaleia, rinite, sinusite, cansaço e câncer. Então, vai anotando que a Desirê vem no próximo falando um pouquinho dos elementos que ela ainda não falou com vocês e espero que esse conhecimento ajude. Até logo! Olá, herbalistas! Agora vamos falar sobre o elemento água e o elemento terra. Vou colocar uma fotinha aqui para a gente falar sobre esse elemento maravilhoso. Vamos lá. O elemento água é um elemento aquático, talvez o mais feminino da natureza. Ele possui uma ligação muito íntima com o poder da intuição, do subconsciente, com o poder da cura, do amor e das formas fluentes. A água ela representa a mutação, a fluência constante dos aspectos da vida que nunca permanecem no mesmo lugar, mostrando que nada é eterno ou imutável, por mais que a gente deseje, né? A água, ela representa a adaptabilidade, a flexibilidade, sensibilidade, rege as emoções e as mudanças de estado. É um elemento de limpeza e de moldagem. E utilizando o elemento água, podemos moldar os sentimentos e nutrir a vida. Há uns sinais que indicam o excesso do elemento água em você. Esses sinais são a dificuldade com foco,
ações que são guiadas pelas emoções, né? A impulsividade, a supersensibilidade e a reação a tudo ao redor, né? Quando a gente fica muito reativo, muito impulsivo, isso tudo regido sob emoção, né? Pela emoção. Quando você não consegue se distanciar dos seus problemas e refletir de forma clara e prática sobre eles, isso denota o excesso de elemento água. Os sinais físicos das doenças geradas pelo excesso de água são compulsão alimentar, retenção hídrica, hipocondria, doenças no sistema digestório e circulatório. Agora vamos falar sobre a falta do elemento. Quais são os sintomas da falta de elemento água? A falta de elemento água, ela traz dificuldades em expressar os sentimentos, de criar vínculos, falta de imaginação, né? As pessoas com falta de elemento água às vezes também pode ser considerado um pouco frias, né? A água, ela comanda o sistema nervoso central e endócrino. Logo, os sinais físicos de doenças geradas pela falta de água podem aparecer no corpo todo, principalmente nos órgãos sexuais, cardíacos e na cabeça. Então, espero que vocês tenham compreendido sobre o elemento água. E agora nós vamos falar sobre o elemento terra. Vou botar uma fotinha aqui. Vou falar sobre esse elemento. O elemento terra, ele se associa à fertilidade, à estabilidade, à criação, à solidez, o lar. Ele está ligado ao plano físico, à dimensão que está a nossa consciência. É o elemento mais físico da natureza. E os demais elementos se apoiam sobre o elemento terra. Sem a terra não existiria vida como nós conhecemos, porque ela sustenta todas as forças da natureza. O elemento terra, ele fala sobre solidez, firmeza, densidade, segurança, estabilidade, praticidade e contato com a realidade. Um sintoma do excesso de terra é a pessoa ser muito materialista, cética ao extremo, só acredita naquilo que é palpável ou que dizem ser comprovado. É uma pessoa que não dá espaço para imaginação, para criatividade, se prende muito à rotina, sofre com as mudanças e muitas das vezes acaba se cercando de pessoas idealistas e animadas para suprir, né? Os sinais físicos de doenças geradas pelo excesso de terra causam dificuldades de relaxar, causa hipertrofia ou rigidez muscular, câimbras e até insônia. A falta do elemento terra pode fazer com que você tenha dificuldade em lidar com as coisas práticas da vida. Muitas das vezes a pessoa deseja muito ter sucesso material, mas não consegue colocar em prática por ser muito volúvel. Os sinais físicos das doenças geradas pela falta de elemento terra é metabolismo lento, imunossupressão, infecções por repetição e disfunção dos órgãos da garganta, do sistema digestivo e sexual. Você identificou algum excesso ou falta desses elementos e não sabe como você vai fazer para equilibrar? Eu vou te explicar agora o que você vai fazer para equilibrar essas energias, tá bom? Se você, por exemplo, descobrir que você está com falta de fogo, vai ser ministrado fogo para corrigir. Se você está com falta de água, vai ser ministrado água. Falta de ar, ministra-se ar. Falta de elemento terra, é ministrado o elemento terra. Agora, os excessos, eles são corrigidos com o eixo contrário do elemento em questão. Vamos lá. Vamos dizer que você está com excesso de fogo. Então, vai se ministrar terra mais água. Se você está com excesso de ar, ministra-se água e terra. Se você está com excesso de água, ministra-se fogo e ar.
Se você está com excesso de terra, é para ser ministrado fogo e ar. E aí, você identificou mais de um elemento em desequilíbrio? Nós vamos deixar as plantas, que vai ajudar você a equilibrar os elementos, mais uma planta coringa. Se você tiver identificado equilíbrio, o desequilíbrio, excesso ou falta em mais de um elemento, você vai poder usar essa planta coringa. A planta do elemento fogo. Você pode usar rosa, canela, guiné e artemisia. Plantas do elemento ar. Você pode usar camomila, levante, alfazema e hortelã. Plantas do elemento água. Você pode usar o tomilho, a erva doce e a lavanda. Plantas do elemento terra. Patchouli, jasmim e sálvia. Planta coringa é o boldo. E você vai entender o porquê o boldo é uma planta coringa e como ela vai te ajudar. O boldo é uma planta que vai ajudar você a equilibrar todos os elementos. Então, se você encontrou desequilíbrio em mais de um elemento, o boldo vai ser o seu aliado e vai te ajudar. Agora vamos ao preparo. Para você preparar o banho corretamente e obter todos esses resultados que a gente estava falando aqui para vocês, você precisa estar atenta a 3 coisinhas. A primeira é: não jogue a planta no lixo. Você fez o seu banho, você coa, joga depois num vaso de planta, num jardim, devolve para a natureza, mas não jogue no lixo. Segundo, você deve tomar o banho por 3 dias seguidos. Não importa a fase lunar, não importa o dia, tá? Você deve tomar ele por 3 dias seguidos. E terceiro, todo o passo a passo do preparo do banho, seja ervas secas ou frescas, e o despertar, está num artigo no nosso site. Então, nós vamos deixar na descrição do vídeo esse passo a passo para vocês, tá bom? Agora vamos ao preparo. Para você preparar o banho corretamente e obter todos esses resultados que a gente estava falando aqui para vocês, você precisa estar atenta a 3 coisinhas. A primeira é: não jogue a planta no lixo. Você fez o seu banho, você coa, joga depois num vaso de planta, num jardim, devolve para a natureza, mas não jogue no lixo. Segundo, você deve tomar o banho por 3 dias seguidos. Não importa a fase lunar, não importa o dia, tá? Você deve tomar ele por 3 dias seguidos. E terceiro, todo o passo a passo do preparo do banho, seja ervas secas ou frescas, e o despertar, está num artigo no nosso site. Então, nós vamos deixar na descrição do vídeo esse passo a passo para vocês, tá bom? Para quem é indicada essa técnica? Essa técnica é indicada para você se tratar suas dores, ou se você trabalha com terapias alternativas, se você é psicoterapeuta, joga tarô,
ou quer que seja, você também pode usar com seus clientes, tá? Você também pode ajudar pessoas da sua família que você ama, seus filhos, seus amigos. Você pode usar em si mesmo para tratar os seus problemas emocionais, as suas dores emocionais. Se você for utilizar em crianças com menos de 12 anos, utilize apenas a energia das ervas. A quantidade de erva não importa. O que importa é que nós estamos usando a energia dela e a energia é abundante. Então, se você tem um galinho, serve. Por quanto tempo você pode usar essa técnica? Olha, essa técnica nos ajuda a identificar aquilo que está em maior evidência, tá? Algumas pessoas, elas apresentam sintomas tão diversos que é difícil identificar. E para isso a gente utiliza a leitura energética ou o tratamento completo dos banhos magnéticos. Em outros casos, para conseguir equilibrar os chakras, nós precisamos identificar cada chakra através da leitura energética, né, que é onde a gente mapeia os chakras, para fazer um trabalho profundo e recomendar um tratamento apenas para aqueles chakras, as chakras que estão tão desequilibrados que eles precisam de um tratamento profundo de 1 mês, com banhos corretos só para aquela parte, tá? Mas o tempo vai depender de você, de como está o seu sistema energético, de como está o seu desequilíbrio, o excesso ou a falta desses elementos, tá? Mas essa técnica você pode usar sempre que você precisar, sempre que você estiver com desordens emocionais, sempre que você perceber que está com excesso ou falta de um elemento, você pode utilizar essa técnica. Agora você só precisa praticar. Realizou os banhos? Volta aqui no vídeo, deixa nos comentários ou fala com a gente no Telegram, no Instagram, por onde você achar melhor. Comenta com a gente, fala se você se sentiu bem, se você está conseguindo realizar seu tratamento e assim ter um alívio imediato. Essa foi a nossa aula de hoje e nós nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau!